Pessoal, tem um rapaz inscrito aí do canal que ele perguntou em um vídeo ali como é que eu escolhi as médias que eu uso hoje dentro do meu operacional, né? É, mas aí ele não explicou lá se ele queria falar das médias que eu uso no gráfico ou as médias que eu escolhi para colocar aqui dentro dos indicadores de oscilador que eu uso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lá para cima. No estocástico eu não estou usando, né, nenhuma média a mais, só estou usando as médias do indicador mesmo, que é o estocástico e uma outra média móvel aritmética, que já é do indicador, então não tive que escolher, né, que eu só configurei os períodos dela e fui vendo o que ajustava melhor para o que eu queria ver. E aqui no IFR eu incluí duas médias, que assim, eu incluí duas porque eu gosto de ver o preço testar as duas. Mas, por exemplo, estivesse usando só essa vermelha aqui, ela dá a mesma visão. Como você pode ver aqui, por exemplo, se estivesse usando só a vermelho, o IFR acima dela, compra, abaixo, venda. Então aqui nesse cenário aqui, o que daria para esperar? Romper, ou seja, o preço começa a cair. Quando rompesse aqui a média vermelha aqui e fizesse o pullback nela, seria a entrada. E aqui deu certinho, tá vendo? Preço aqui fez, quando fez o pullback aqui na 9, foi onde fez aqui na média também, foi onde validou a entrada, que foi uma entrada boa, olhando no gráfico diário, né? Tô no diário? No diário mesmo. E aqui as médias do gráfico que eu uso essas aqui, né? Uma média exponencial 9, normal, uma um pouquinho mais longa, que é a de 21 períodos, a um pouco mais lenta, que é a de 77 períodos, e a que eu uso aqui, que é a mais lenta de todos, que é a de 200 períodos. Só uso essas quatro médias aqui dentro do gráfico. No gráfico, por que eu uso essas médias? Primeiro vamos entender o que são os indicadores, né? Dentro da análise técnica, a gente só tem três tipos de indicadores: os rastreadores de tendência, os osciladores e os mistos. Os mistos geralmente é uma mistura de um rastreador com volume ou então de um oscilador com volume. O misto vai ser a junção de um desses dois indicadores com o outro. Então, por exemplo, dentro de rastreador de tendência, a gente tem os seguintes indicadores. Os principais, que a gente conhece, que são as médias móveis, tem VWAP, tem o OBV, o MACD. O MACD, no caso, o que é tido como rastreador de tendência, é aquele MACD linhas, né? Eu não vou incluir aqui, mas se vocês procurarem na plataforma de vocês vão achar que é só o MACD. Vocês vão ver que são um indicadorzinho que vem com eu não sei se são duas ou três médias, que aí eles ficam fazendo movimento, né? Porque inclusive MACD é a sigla, né, de Mover Average, não sei o que lá, divergência, que aí ele testa a divergência das médias. E no caso, os osciladores, que aí aqui eu uso, no caso, rastreador de tendência eu uso no gráfico, né, que são as médias, e aqui de indicador solto aqui eu uso dois osciladores, que no caso é o IFR e o estocástico, que são osciladores. E eu incluí um rastreador de tendência, que é uma média móvel, dentro do IFR. Qual que é a diferença de um rastreador de tendência para um oscilador? No rastreador de tendência, ele vai te servir para te mostrar uma média de mais ou menos onde que o preço está trabalhando, para você ter uma noção de direção do preço, por isso que se chama rastreador, porque ele vai rastrear para onde está a tendência, se está para cima, se está para baixo, se está lateral, e te mostrar divergências. Dentro do gráfico, por exemplo, se você coloca uma média móvel, ele não te mostra divergência nenhuma, ele realmente só vai servir como um rastreador para te mostrar a direção ou onde está tendo briga do preço, ou seja, onde mais ou menos a maioria das negociações estão em média com valor de preço de negociação. Já quando você tem, por exemplo, um indicador em tela separada que fica exclusivo para rastrear a tendência, como por exemplo o MACD, ele já vai te mostrar essas divergências. Quer ver? Deixa eu não sei se eu tenho o MACD aqui em algum lugar. Deixa eu incluir um gráfico novo aqui. Ó,
Aqui, esse aqui que eu estava falando, ó, você tem aqui o MACD histograma, que é esse aqui um MACD, mas ele já é misto, né, porque ele tenta colocar um pouco de volume, que são os histogramas, e o MACD linha e o MACD linha e histograma. O clássico é esse aqui, né, quando você vê só o MACD é porque está falando desse aqui, que é um rastreador de tendência. Essa é a configuração que ele vem padrão, né, que é de 26 e 12. E ele vai servir para esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, ó. Aqui, você pode reparar aí que ele vai funcionar igual uma média móvel que ela tivesse no gráfico mesmo. Ela só está te mostrando a direção do preço. Se ele está para cima, se ele está de lado ou se ele está caindo. Então é um rastreador de tendência puro. Só que o MACD, ele consegue te mostrar divergência de preço. Que aqui, ó, você pode ver que aqui você teve um topo até aqui, depois fez um fundo, depois fez um topo da mesma altura. E quando a gente olha aqui pro MACD, fez esses mesmos topos, né? Porque como ele é um rastreador de tendência, ele está seguindo o preço, ele está fazendo exatamente o mesmo movimento do preço. Só que aqui ele já mostra que teve uma divergência, ou seja, foi feito aqui um topo da mesma altura, só que aqui ele já está inclinado. Isso é que a gente chama de divergência. Então o rastreador de tendência ele vai servir para isso, para te mostrar a direção e te mostrar a divergência de preço, ou seja, perca de força do movimento. Então, por exemplo, tem até um ditado aí que o pessoal fala, né, que quem opera divergência não passa fome. Porque realmente aqui, ó, às vezes não dão muitas operações, mas às vezes se você esperar uma única operação e fizer ela certo, conseguir filtrar ela, às vezes você vai conseguir ter uma taxa de acerto alta e consegue tirar valor usando só isso. Então, dentro do rastreador de tendência, você vai ter isso aqui. Aí uma coisa que vale ressaltar aqui também é isso aqui, ó. Aqui, quando você abre qualquer indicador aqui embaixo, ele tem aqui do lado uma faixa de preço. Então, a gente tem aqui o eixo 0, e cadê? Oh, desculpa, era só isso aqui que eu queria mostrar mesmo, o 0. Não vou colocar certinho aqui não, mas vamos supor que aqui seja 50 e aqui 100. O que acontece? O preço, ele não respeita, por exemplo, o preço ele não fica dentro de uma caixinha fechada, por exemplo, ele não vai funcionar só de 0 até 100. O preço, por exemplo, aqui a gente está olhando para o gráfico do dólar, ele pode ir, por exemplo, para R$1.000 o valor do dólar, como ele também pode ficar negativo, nada impede o dólar de ficar negativo. Alguns meses atrás, aí mesmo, no início da pandemia, a gente viu aí o barril do petróleo ficar com valor negativo, né? É uma commodity que tem um valor agregado muito alto, que nunca ficou abaixo de $10, e a gente viu ela ficar negativa. E isso significa o quê? Que dentro de uma escala de preço não tem limite, o preço pode subir para onde ele quiser e pode cair também para onde ele quiser. E se vocês repararem, quando vocês colocarem um indicador aí de rastreador de tendência como um MACD de linha, você vai ver que ele vai passar do 100% da escala de 100 e ele também não vai respeitar a escala de 0 e ele vai passar essa escala de 0. Isso é importante porque aí essa é a diferença de um rastreador de tendência, a principal, né, no caso, e para um oscilador. Vou colocar o IFR agora aqui na tela para você conseguir enxergar. Isso aqui serve para qualquer indicador de oscilador, viu? Você pode colocar o estocástico aí, que você vai conseguir ver essa mesma coisa que eu vou falar aqui, mas vou usar o IFR porque acho que ele dá uma visão melhor. O IFR, ele também, dependendo do período que você colocar, ele fica muito sujo, tá vendo? Aqui ele veio com o padrão que é 9, então todo topinho e fundo que formar aqui, ele vai formar aqui também, então ele acaba ficando muito sujo. Mas a principal característica do IFR, no caso de um oscilador, é isso aqui, ó.
Ó, coloquei aqui uma barra aqui no 0, uma barra no 100 e uma barra no 50. Ou seja, aqui a gente tem uma faixa de preço aqui, que ela varia de 0 até 100 e tem o seu centro. O IFR, ele vai te mostrar esse mesmo movimento que o preço está fazendo aqui, só que dentro só de uma faixa de 0 a 100, ou seja, ele nunca vai passar de 100 e ele nunca vai passar de 0, ele sempre vai trabalhar dentro dessa faixa. E as divergências dele aqui acabam ficando às vezes até mais claras justamente por conta disso. Então por que é interessante colocar, igual eu coloquei uma média lá no meu IFR e não colocar uma média, por exemplo, no MACD? Porque o MACD basicamente são médias móveis já. Já o IFR, ele é o preço, só que comprimido dentro de uma faixa de preço de 0 a 100. Então quando eu coloco uma média aqui, basicamente eu vou ver o mesmo movimento que essa média, o mesmo movimento que o preço está fazendo nessa média no gráfico, só que aqui. Então eu consigo ver aonde o preço está sendo testado de verdade, porque o IFR ele vai te mostrar isso como um oscilador, né? Quer ver? Deixa eu incluir uma média aqui. Seria uma média móvel no gráfico de 9 períodos e inserir uma no IFR, também de 9 períodos. Vou colocar exponencial e exponencial, só para ficar igual. Aqui, ó, repara o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Repara aqui, o IFR ele tá te mostrando o mesmo movimento que o preço está fazendo aqui no gráfico, ele está te mostrando só que aqui em linhas e mostrando dentro de uma faixa que varia só de 0 a 100. O IFR basicamente ele serve para te mostrar o quê? Quando o preço está sobrecomprado e quando o preço está sobrevendido. O que é sobrecomprado e sobrevendido? Sobrecomprado é porque ele está caro, ou seja, ele já está em uma faixa de preço que ele vai corrigir ou ele vai começar a cair. E sobrevendido é a mesma coisa, ele está muito barato, ou seja, ele vai corrigir para cima, né, dar uma subidinha, ou então ele vai realmente reverter uma tendência e continuar caindo. Então, por exemplo, geralmente o pessoal usa aqui, ó, como sobrevenda 20 e como sobrecompra 80. Aí você tem essa faixa aqui, ó, de 80 a 100 como uma faixa de sobrecompra, ou seja, quando o preço chega nesse patamar aqui, você já pode parar de pensar às vezes em compra, porque é um lugar que o preço já fica um pouco perigoso de você comprar, porque se você comprar, esse preço já está muito caro, dificilmente ele vai continuar ter força para continuar subindo. E aqui você consegue ver isso, ó. Aqui, né, de laranjado aqui é o IFR, subindo, 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 e quando ele perde a média, ele está continuando subindo aqui no gráfico, só que no IFR ele já está descendo e ele já perdeu a média. Então, por exemplo, aqui, ó, perdeu a média de 9 e já fez um pullback. Por exemplo, aqui, ó, se você quisesse colocar uma venda na mínima desse candle aqui, ele ia ser ativado aqui. Você ia passar um calor aqui, né? Só que não ia ser estopado se você deixasse seu stop aqui na máxima desse anterior. Tá vendo? Ia passar um pouquinho de calor, né? Porque você ia ser acionado aqui, então você ia passar esse calor aqui. Só que depois a operação ia andar e justamente te mostrando aqui isso aqui, ó. O preço ficou sobrecomprado, teve divergência no IFR e ele perdeu a média aqui no gráfico, antecipando essa perca aqui, ó. Porque quando a gente olha para o preço no gráfico, o que mostra uma reversão de tendência aqui olhando só para a média? O preço está acima dela é compra, o preço está abaixo dela é venda. E isso aqui acontece no gráfico também, ó. Só que quando de fato o preço perde ela e faz um pullback na média para depois continuar caindo, já é nesse ponto aqui, ó. E aqui, ó, o movimento na verdade já está se cansando aqui de novo, ou seja, já se você fosse esperar pelo gráfico, aqui olhando pelo gráfico aqui, na verdade você ia conseguir pegar aqui, ó, quando o preço já estivesse cansando, porque aqui ele já começou a andar lateral para uma reversão. Ou seja, e onde que ele começou a perder força de novo? Quando ele entra aqui dentro da faixa
de 20 a 0 aqui, que é justamente onde fica sobrevendido, que aí o preço já começa a corrigir de novo. Então assim, isso aqui eu só estou explicando, isso aqui não é uma técnica, nem uma indicação para usar não, só estou explicando como é que o indicador funciona. Aí baseado no que você entende do indicador, do que você conhece ele, é que você começa a criar suas estratégias e a fazer teste. E aí respondendo a pergunta do Ananias lá, que ele perguntou por que eu escolhi essas médias, bem, no gráfico eu escolhi porque essas são as médias que a gente geralmente vê em estudo de livro e as que representam melhor o preço em algumas faixas, né? Então eu vou voltar aqui para o gráfico aqui, que é o que eu uso as minhas médias mesmo. Se vocês repararem, por exemplo, quando aqui eu estou no gráfico diário, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um gráfico mais longo que é o diário, quando o preço está muito esticado da média, ele sempre vai retornar para a média de 9 pelo menos. Se ele retornou só para de 9, você pode esperar ainda que talvez ele continue subindo se as médias estiverem nessa configuração. Ou, por exemplo, se ele dá um candle de força desse aqui e inclina essa média para baixo, significa que provavelmente o preço já está perdendo força e é uma barra que teve força para quebrar a média para baixo. Então, por exemplo, isso aqui ó, já é um 9.1, né? Quebrou a média e rompeu. Se deixasse uma venda aqui, ó, na mínima desse aqui e o stop na máxima, não ia ser ativado sua venda, mas realmente esse aqui é um sinal. Só que com as médias tão inclinadas para cima aqui, não era uma venda legal, né? Então era arriscado. Mas basicamente é isso. Aqui você sempre vai configurar com a média curta para você ver onde que o preço está segurando, uma média um pouco mais longa para caso o preço faça um pullback profundo ou vá fazer o teste nela, e uma média mais longa ainda, né, para você ver realmente onde é que segura o preço. Então isso aqui é teste. Eu uso essas porque essas são as mais usadas. Então assim, se são as mais usadas, significa que tem mais pessoas olhando para ela. Então assim, você vai ter mais negociação nesse período, você vai saber que tem mais negociações e gente fazendo negócio olhando para essas médias aqui também. Então no gráfico aqui é mais por gosto mesmo. Mas por exemplo, vamos supor que você... Ah não, a média 9 dá muito sinal falso, porque aqui mesmo aqui, ó, deu esse candle aqui gigantesco de força. Aqui ativaria, por exemplo, um 9.1, só que seria stop, né? E um stop caro, né? Mas aqui eu tô olhando pro gráfico diário, né? 180 pontos no dólar, ia ser R$1.800 só com um contrato, né? Ninguém segura um stop desse. Mas aqui é só para educativo mesmo, né? Pra você entender que a questão da média no gráfico aqui, ela é mais por gosto mesmo. Se eu, por exemplo, inserir uma média aqui com 400 períodos, essa aqui, né? Acho que é, deixa eu ver. Isso. Deixa ela aritmética mesmo, só mudar a cor aqui. Vou colocar esse roxo aqui, para ficar mais fácil de ver. Ó, uma média de 400 períodos é uma média que é muito lenta, né? Ou seja, você vai usar ela como suporte e resistência para, por exemplo, não, se o preço estiver abaixo dela, eu vou pensar mais em venda. Se o preço estiver acima dela, eu vou pensar em compra. Ou então você pode ficar esperando rompimento dela. Pode perceber aqui, ó, que eu acabei de incluir ela aqui e aqui ela já mostrou, ó, que teve negociação e o preço segurou justamente nela. Ou seja, rompeu ela, fez um pullback e continuou subindo. Então assim, qualquer média que você colocar no gráfico aí, isso você pode fazer um teste aí agora. Sei lá, não pega volumes média muito grande, né? Porque você vai ter dificuldade. Porque o que é uma média de 400 períodos, por exemplo? Ela tá me falando nesse ponto aqui, que nos últimos 400 candles, se eu for fazer uma média de negociação de compra e venda das pessoas que estavam comprando e vendendo nos últimos 400, mais ou menos estava todo mundo posicionado aqui, ou seja, o preço médio das pessoas estão aqui. É isso que significa uma média. Ela está te mostrando num gráfico de linhas, em média, onde é que está o preço da maior parte das negociações que estão sendo feitas naquele momento. Então, assim, qualquer média que você colocar, por exemplo, se eu mudar essa média aqui para 300, ó, ela vai subir um pouquinho aqui e ela vai funcionar também como um suporte, tá vendo? O preço veio aqui nela, continuou subindo. Veio, não teve força, tentou romper, não teve força, segurou e ficou jogando pra cima. Até que conseguiu romper, fez um pullback e veio. Então assim,
qualquer média que você colocar na tela do seu gráfico aí, você vai conseguir achar um padrão, você vai conseguir verificar que tem negociação e ela faz sentido em algum momento. Só que médias muito longas, elas vão te dar menos entradas e você vai ter menos oportunidade. Médias muito curtas, elas vão te dar sinais toda hora, mas vão ser sinais falsos. Então por isso que você tem que ter uma curta, uma média e uma longa, para você justamente fazer essas observações e entender. Falar, não, por observação aqui, ultimamente o preço sempre que rompe, por exemplo, a 200, faz um pullback, ou então não, está com forte força vendedora aqui e sempre que bate nela segura. Então aqui eu não vou pensar em fazer uma compra, a não ser que realmente é uma venda, a não ser que realmente compre e faça um pullback. E aqui ó, foi justamente o contrário, né? O preço veio aqui na 200, segurou nela e fez uma barra de força aqui para cima. Então, por exemplo, aqui ó, e rompeu as outras, inclusive, né, as outras médias aqui, a média, a curta. Aqui ó, se deixasse uma entrada aqui na máxima desse que rompeu, ia ser ativado, ia ser uma entrada que ia dar ganho aí, ó, 123 pontos no dólar. Olha, de novo, né, eu estou olhando o gráfico diário. Quando a gente vem, por exemplo, para o período menor, e aqui para o 5 minutos. Você vai ter aquela mesma visão, só que no micro, né? Lá enquanto você está olhando um movimento que é de um dia, que mostra toda a movimentação que o preço teve, aqui você está olhando que tem um período mais curto, né? Mas ele funciona do mesmo jeito, aqui ó. O preço rompeu as médias mais curtas com força, bateu na 200 e deixou um candle aqui ó, de extremamente de negação do movimento de compra. Só que ele não conseguiu perder esse fundo aqui. Segurou justamente nas médias e depois rompeu aqui com força. Teve um candle de indecisão, mas aqui ó, dava para fazer uma entrada aqui. Ia passar um calorzinho aqui danado, mas dava para segurar uma operação olhando só para as médias. Então aqui no gráfico vai de gosto mesmo. Você vai colocar a média aí no seu gráfico, ir fazendo teste e verificar o que faz mais sentido para você. E também depende de volatilidade do mercado. Ó. Sempre deixa na tela de vocês aí esse gráfico aqui, ó, que é o WDO Foot ou o WinFoot, que é a série histórica. Então, por exemplo, aqui, ó, olhando no dólar aqui, o WDOV, que é o contrato que está vigente, eu consigo ver o gráfico aqui só até o dia que o contrato venceu, né, que foi dia 31. Dia 31 ou dia 28, não lembro. Mas aqui, ó, daqui para trás não aparece histórico nenhum, tá vendo? Então eu só consigo ver do vencimento do contrato para frente. Nesse FUT aqui, eu vejo a série histórica. Ou seja, eu vejo todas as negociações independente do contrato, independente do que aconteceu. Eu vou tentar ir aqui no mês de janeiro. Ixi, já estou longe pra cá. Já estou em 2009 aqui. Deixa eu clicar aqui. Aqui, ó. Clicar no ano de 2020. Aí em janeiro. Ó, se eu pegar, por exemplo, aqui o mês de janeiro todo, ó, do dia 1º, dia 2, né, na verdade, começou, o mercado abriu aqui, até o final do mês, foi só um movimento de alta, tá vendo? O preço só subiu aqui do dólar aqui de janeiro até o 30º dia. Se eu olhar para o mês todo, teve um range de 222 pontos, ou seja, em janeiro levou o mês todo para o preço do dólar andar 222 pontos. E um dia, ó, por exemplo, se a gente olhar para o primeiro dia do ano aqui, o preço só movimentou 34 pontos. Se eu olhar, por exemplo, da mínima à máxima do dia, não sei que dia que é esse dia, né? Sei lá, vamos falar que é o dia 3. Andou 33 pontos. Aqui andou só 26 pontos. Ou seja, de onde o preço teve a mínima, onde ele teve a máxima no dia, no começo do ano estava variando de 30 a 40 pontos. Ou seja, aqui era um período que o preço tinha uma amplitude menor, tinha menos volatilidade e você tinha menos oportunidade de entrar. Então, por exemplo, olhando para o gráfico diário, onde que deixou uma entrada aqui de pullback aqui na média aqui com os indicadores alinhados? Bem aqui, ó. Então, era uma entrada aqui na máxima desse, isso olhando para candle, né? Se olhar para REM. E você ia ter que segurar 2 dias aqui uma operação para pegar 50 pontos. Se a gente for olhar, por exemplo, como que o preço está movimentando hoje, ó, se eu pegar, por exemplo, mês de maio aqui. O mês de maio, a máxima da mínima dele deu 659 pontos de amplitude no mês.
Ou seja, enquanto lá em janeiro a gente estava com a média de 200 pontos no mês todo, aqui a gente já está conseguindo fazer 3 vezes mais isso aí. Então, assim, as médias elas vão depender realmente de como que o mercado está se comportando. Por exemplo, com essa mesma estratégia que eu tenho hoje, se eu estivesse operando com o mesmo mercado lá de janeiro ou de fevereiro, eu tinha muito menos entrada. Talvez tivesse uma entrada no dia, talvez tivesse 2 entradas na semana. E agora com esse mercado, com essa volatilidade andando nesse tanto de ponto, me dá mais entradas. Então, assim, o que vai definir aqui sua estratégia e as médias que você vai usar, ou o período que você vai usar, é justamente teste. Você vai colocar aqui o número na tela aqui e vai fazendo teste. A única coisa que você não pode fazer, porque às vezes vai ser perca de tempo, por exemplo, incluir aqui, ó. Aqui minha média tem deslocamento, né? Significa que eu estou olhando uma média de 200, só que com deslocamento para frente de 34 períodos. Deixa eu colocar aqui no teste aqui de novo. Ó, aqui eu tenho uma média de 9 períodos, exponencial, e eu vou incluir mais 2 médias dessa, igualzinho. Seria 9. Seria 9. Vou colocar todas exponencial. Essa aqui já tá. Aí, ó, tem 3 médias aqui, né? Só que como eu coloquei todas com 9 períodos e exponencial, tá uma em cima da outra, porque é exatamente a mesma média as 3. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um deslocamento de 9 positivo. Aí você vai reparar que é o seguinte, ó. Essa média aqui que eu desloquei 9 períodos para frente, ela é exatamente essa média aqui, só que 9 períodos para frente. Ou seja, é a cópia dessa aqui, só que só deslocada. Aí é como se, por exemplo, eu estivesse olhando para o futuro. Aqui mesmo, ó, para que servem esses deslocamentos para frente? Às vezes ele vai te deixar com a entrada um pouco mais limpa, porque ele está tentando antecipar ainda mais o movimento. Você pode ver aqui, ó, que o preço estava trabalhando na 9 exponencial normal, e de vez em quando ele até perdeu ela, mas foi uns rompimentos falsos, tá vendo? Ele rompia, segurava aqui na deslocada e depois continuava subindo. O que eu pode usar com essas de deslocamento é justamente isso aqui, ó. Você usa uma média normal e um pouquinho deslocada para frente, porque ela vai te mostrar quando realmente tem um rompimento verdadeiro, que é, por exemplo, esse aqui, ó. Perdeu as duas e as duas inclinou para baixo. Aí realmente eu posso esperar um retorno nessa aqui para continuar vendendo. Assim como nesse cenário aqui eu esperava um retorno nelas, elas ainda inclinadas para cima para fazer. Tem até uma técnica, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Eu acho que o cara usa 4 períodos mesmo, né? Deixa eu testar aqui. Aí ele coloca 4 períodos para frente, 4 para trás, né, que é negativo, e a normal. Eu acho que é 4 mesmo, viu, na estratégia dele, só que ele usa para renco, quer ver? Vamos colocar aqui aqui tá o que? No dólar? Vou colocar aqui um 4R. Será que é 3? Eu não lembro quanto que ele coloca. Eu nem lembro também se a média é 9. Mas ele funciona como uma estradinha, tá vendo? Você tem a borda da pista de um lado, a borda do outro e a linha central. Você sempre fica de olho nisso, ó. Enquanto o preço estiver fora dela aqui, ele está com pressão compradora. Aí quando ele perde, aí ele muda de pista. Aí vai fazendo. Enfim, gente, tem técnica de todo jeito com média. Isso aqui, por exemplo, como é que o cara bolou isso aqui e montou uma estratégia? Foi colocando a média aí na tela e testando. E o que você tem que fazer para descobrir qual é a média que você quer usar, ou o que vai funcionar melhor para a sua visão, é justamente isso, é você colocar o negócio na tela e ir testando. Agora, já aqui no IFR aqui, por que eu escolhi aquela média com deslocamento? Foi teste, porque aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tinha o IFR, aqui o preço caindo, aí ele ficou sobrevendido. Aí o preço aqui no IFR rompe a média, assim como rompeu aqui no gráfico, e fez o pullback nela. Esse pullback aqui pra mim, ó, que é o ideal, ou seja, ele não perdeu a média, então significa pra mim que ele vai continuar subindo. Só que aqui, ó,
foi um rompimento falso, tá vendo? Eu ia pegar 4 pontos, depois o preço ia voltar e provavelmente eu ia ter subido o meu stop e ele ia me tirar. Onde realmente aconteceu a entrada certinha aqui? Foi nesse aqui, ó, que aqui sim ele deslanchou e foi embora. Só que quando eu olho por IFR, o IFR perdeu a média. Então quando ele perde a média aqui, eu já perco a confiança também, né? Porque o que eu espero aqui é só um pullback, o preço não pode perder ela para continuar. Porque quando ele perde, é justamente me mostrando isso aqui, ó, que tá tendo uma reversão de tendência. Então aqui também, ó, eu tô usando uma média de 9. O que eu posso fazer com essa média? Deslocar ela para frente, porque quando eu desloco ela para frente, ela tá me mostrando aqui, ó. Aqui realmente não foi um pullback, só foi uma correçãozinha, porque nem chegou perto da média. E aqui de fato foi um pullback, ou seja, se deixou um para frente aqui, realmente fazendo um pullback na média, esse aqui que é a minha entrada. Assim como, por exemplo, quando faz esse, aqui ó, fez um, cadê? Aqui, ó, fez um topo, depois fez um topo mais alto. E aqui ó, já deu divergência, tá vendo? Os topos menores perdendo a média. Então espero essa correção aqui para entrar. Então por que eu escolhi essa média? Aqui eu coloco a mesma de novo. O que eu vou fazendo é teste com deslocamento, com preço, para verificar o que serve melhor para a minha visão e para o que eu enxergo de como o preço está funcionando. Ah, essa configuração que você usa vai funcionar para sempre? Provavelmente não. Se o preço, por exemplo, começar a ter menos volatilidade, voltar lá igual lá para o começo do ano, que no dia todo o preço andava 30, 40 pontos, provavelmente eu vou ter que usar umas médias com um período um pouco mais curto, para às vezes filtrar, ou então até com um período um pouco mais longo para realmente filtrar só as operações que realmente dão sinal, para eu não pegar sujeira e ficar entrando em operações falsas. Ixi, será que... Toda hora esse estocástico some. Bem, mas enfim, espero que eu tenha respondido aí. Tem muito material, até lá nos livros do Palex lá que eu indiquei no outro vídeo lá, ele fala muito sobre média móvel, praticamente todas as operações dele, que é as que ele mais gosta, né? Porque na verdade lá o livro dele ele colhe estratégias de outros traders e tenta colocá-la de forma mais simples lá, para tentar explicar as estratégias que ele segue, que ele gosta de fazer e que ele sabe que dá resultado. Quase todas as operações dele são de setups baseados em médias móveis, né, rastreadores de tendência. Então lá ele fala muito sobre média. E assim, vale a pena estudar, mas assim, o jeito mais fácil de estudar a média é você entender só como é que ela funciona, que ela só é uma média mesmo do preço naquele ponto ali, e de entender que assim, o preço ele é psicológico. Então, por exemplo, se você colocar qualquer média aí no gráfico aí, você vai ver que o preço brigou com ela em algum momento. E você vai ver que isso se repete de tempos em tempos. Então, por exemplo, pode até ser que demore. Por exemplo, colocar uma média muito longa, pode ser que às vezes tenha uma negociação nela na semana. Ou então que tenha só uma vez no mês. Mas se você perceber que quando realmente testa ela, ou quando rompe ela e faz um pullback da entrada, e do que você observou aí, sei lá, dos últimos 2 anos, 90% das vezes que aconteceu, deu entrada e acertou, significa que você vai ter uma estratégia que tem pouca entrada, mas que quando tem entrada você pode entrar, que você sabe quanto é que vai ser sua taxa de acerto, sua taxa de erro. Então assim, é observação mesmo. Eu gosto dessas médias porque eu acostumei a olhar elas e é o que a maioria das pessoas de mercado olha. Então eu sei que existe um grande volume de negociação e uma grande psicologia por trás dessas médias, né? Que é muita gente operando olhando para elas. Então eu acabo usando elas, mas é só por escolha mesmo. Então é escolha, gosto e teste. Você vai testando e vendo se funciona. Não tem nenhum segredo, nenhuma fórmula mágica que eu vou falar pra você que eu fiz uma conta milagrosa aqui e deu certo para ser essas médias, não. É colocar na tela mesmo e fazendo backtest e ver se funciona ou não. Bem, então é isso. Espero que tenha tirado sua dúvida aí. Qualquer coisa você pode me mandar mais dúvida aí. Pode me procurar lá no Instagram também se quiser conversar comigo. E valeu!